Fala galera, estamos aqui para mais uma transmissão do Rampage, em especial aí em parceria com Startups and Downs. Estamos realizando uma trilha aí de 4 episódios para falar dos diferentes estágios que uma empresa, uma startup passam. E a gente está aqui hoje com o Daniel da Cortex para contar um pouco dos aprendizados e dos desafios de um estágio específico que é entre 10 e 50 milhões aí de faturamento. Dani, obrigado aí, cara, por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Conta um pouquinho aí pra gente quem que é você e quem é a Cortex. Legal. Boa tarde, Rick. Boa tarde, César. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Daniel, sou fundador da Cortex, né? Enfim, independente do que eu toco lá dentro, a Cortex ela é um SaaS B2B Enterprise. Tá? Basicamente, o que a gente tem é uma plataforma, né, uma solução de inteligência de dados para as áreas de marketing e vendas, e a gente, com essa plataforma, consegue orquestrar, né, capturar, monitorar e orquestrar uma série de dados externos, né, sejam esses dados estruturados ou não, trazer isso para um grande data lake, para um grande big data e cruzar essas informações com as informações transacionais dos nossos clientes, né, que normalmente estão residindo ali em sistemas de marketing automation, CRMs da vida ou qualquer outro sistema transacional das áreas de marketing e vendas. E com isso a gente gera uma série de soluções de inteligência de dados ali, seja na ponta de gestão de marca e geração de demanda, seja na ponta de execução de vendas mesmo para geração de receita. Muito bom, cara. E assumindo aqui que a gente vai falar de um estágio específico aí que a Cortex passou de mais ou menos entre 10 e 50 milhões, conta um pouco para a gente como que vocês estavam no começo desse estágio, né? Do ponto de vista de tamanho de equipe, né? O que você se lembrar um pouco do que eram os desafios ali da época, se vocês já tinham passado por alguma rodada relevante, alguma coisa assim. Legal. A Cortex ela tem uma característica bem única, eu diria, que a gente fez uma pivotada de uma empresa de serviço para uma empresa de produto, né? Então, diferente da maioria das startups e scale-ups que você vê hoje em dia, né, que já nasceram ali no playbook SaaS e de empresa de produto, a gente já tem um pouquinho mais de estrada e a gente começou como uma empresa de serviço nessa área de inteligência de mercado, né, e de inteligência de dados. Então, quando a gente fez essa pivotada, a gente já tinha um certo porte, né? Então, a gente já estava aí acima desse porte que você falou, quando a gente decidiu, né, mudar toda a empresa. A gente tinha duas grandes unidades de negócio, uma focada em projetos de software e outra focadas em consultoria nessa área de inteligência, e a gente decidiu pivotar para uma plataforma única ali de Big Data para essa área de inteligência de marketing e vendas. E quando a gente fez essa guinada, foi quando a gente começou a entrar no mundo de Venture Capital, né? E aí a gente já tinha um porte, então a gente já fazia mais de 10 milhões, e a gente fez primeiro um seed, né, com um fundo europeu, né? Nessa época que a gente estava fazendo essa pivotagem, a grande verdade é que era tudo muito incipiente aqui no Brasil, né? Então, assim, não existia a indústria de venture capital como existe hoje. No máximo, você tinha lá os fundos de private equity, né, mirando em outro porte, outro tipo de empresa. A gente captou esse seed basicamente para investir em produto. Então, a gente passou ali um ano desenvolvendo todo o produto já em cima do framework tecnológico que a gente tinha, e depois a gente fez um Series A com a Redpoint, né, que aí foi justamente depois que o produto já estava funcionando. Obviamente a gente tinha uma base de clientes já significativa, a gente começou a rolloutar esse produto em cima da nossa base de clientes, e foi quando a gente fez o Series A com a Redpoint lá, justamente para começar a montar a máquina de vendas e aí construir a história à la playbook tradicional, aí, como a gente conhece. Nesse estágio, vocês estavam com um time misto entre pessoas de serviço e já um time de maquininhas SaaS, assim, né, de produto, vendas, marketing. Esse estágio a gente já tinha umas boas dezenas de clientes aí, enfim, não sei direito de cabeça, mas provavelmente mais de 40, 50, e a gente já tinha mais de
sei lá, devia ter umas 60 pessoas, mais ou menos, mas em ordem de grandeza devia ser mais ou menos isso. A grande verdade, Rick, que assim, essa transição ela foi muito mais sofrida e complexa do que a gente imaginava, sabe? Não foi uma coisa muito fácil de fazer, não. A gente tinha planejado lá, que pegava o seed e tal, em 1 ano, 2 anos a gente conseguiria fazer essa pivotada, mas é uma pivotada muito mais profunda, sabe? Muito mais complexa, que ela não passa só por tecnologia, só por software, né? A gente teve que mudar toda a estrutura organizacional, toda a questão de processos, toda a questão Cultura, eu imagino. cultura, toda a questão de time. Imagina que você tinha um pessoal de serviço que fazia consultoria. Como é que você faz essa pivotada com essa galera já entendendo que no longo prazo aquilo lá não vai existir mais, entendeu? Então, assim, acabou que a gente teve desafios muito mais complexos que a gente não tinha imaginado ali no começo. Então, respondendo a sua pergunta, né, nesse momento a gente ainda estava muito com um time com uma estrutura organizacional mais de serviço e com boa parte do time ainda funcionando nessa pegada, e o que a gente fez foi blindar, né, construímos um time de produto, construímos um time de engenharia, fizemos uma primeira blindagem desse time aqui e começamos a colocar o produto para desenvolver. Né? Então, assim, tinha zero de maquininha naquela época ali, sabe? Era uma época bem híbrida, eu diria. Bem legal. Vou deixar essa parte para aprofundar na parte da pivotada para o César, porque eu sei que ele curte bastante isso. Queria te fazer uma última pergunta por agora, se nesse momento aí, nesse marco, próximo dos 10 milhões, com o Series A, fazendo uma pivotada, vocês tinham clareza, assim, de visão de para onde vocês estavam indo, que a Cortex ia virar o que ela é agora, ou que tipo de dúvida que vocês tinham na época? Cara, assim, uma visão a gente sempre teve, né? Mas a grande verdade é que como primeiro que a gente estava pivotando, né? Então já era engraçado, né? Porque já era uma empresa relativamente grande, com base de clientes, era uma época boa, né? Eu diria, em termos de a gente gerava 42% de margem EBITDA, então distribuía bônus todo ano para todo mundo, sabe? Uma coisa meio que impensável numa empresa, numa startup escalando que queima caixa, né? É uma outra dinâmica. Então era uma coisa engraçada, que então a gente estava já com esse porte, mas era um movimento quase de product market fit, né? Porque a gente tinha um mercado, a gente tinha uma dor que a gente conhecia, mas a gente estava construindo um produto ali, obviamente com a nossa bagagem, com a nossa experiência, para aquela dor. Então você estava já um pouco grande, mas ainda num momento ali de product market fit. Claro que a gente tinha visão e tal, mas essa visão ela foi mudando e evoluindo muito, assim. A gente deve ter pelo menos umas 3 ou 4 versões dessa visão, desse caminho. A gente continuou na linha, né, de inteligência para marketing e vendas, para inteligência, para inteligência de dados, mas uma série de outras coisas no meio do caminho que a gente fazia, a gente foi deixando de fazer, né? Então, assim, eu diria que embora a gente tenha sempre caminhado nessa linha, né, de inteligência de dados, inteligência de mercado, a visão evoluiu e mudou muito ao longo do tempo. Legal. Eu estou ouvindo você falar, Daniel, tem algumas histórias aí, depois a gente troca mais figurinha, mas que eu vivi na MC1, né, quando eu fundei lá a MC1 e vivi um pouco também essa questão de 93% da minha receita era serviço e em 3 anos a gente reverteu para 85% virar produto, né? Recorrência. Então, dói, né? Cara, não foi fácil também, né? Dói demais, né? Eu até lembro a história de ter que chegar para cliente e falar, tá aqui o serviço, isso aqui não é mais lucrativo para mim, eu não quero mais prestar esse serviço, vamos fazer um phase-out, né? Criar o phase-out aqui. Então, cara, para o cliente é uma violência, né? Vocês fazem isso, mas é escolha, né? Conta um pouquinho dessa questão do Enterprise. O teu financeiro também, né? Às vezes você tem projeto lá de 2 milhões, 2 milhões e meio por ano, e fala assim, eu vou parar de fazer. Eu falo, que isso? Você tá louco? Mas da margem, tudo, vamos continuar com isso. Por que vai abrir mão? Né? Mas, cara, é incompatível, né? Às vezes é um esforço, né? Agora, assim, escalar a venda Enterprise é um baita desafio, né? É um baita desafio, né? Porque você tem ciclos mais longos, né? É um processo de decisão que passa ali por 5, 7 pessoas diferentes, né? Você tem que envolver. Como é que foi essa jornada para trabalhar
na escala no Enterprise, né? Eu acho que tem muita empresa que está nesse nível, né? E que quer entrar no Enterprise ou está no Enterprise e tem esse desafio, né? Como é que foi essa jornada de vocês de pivotar de serviço para produto, né? Para serviço já devia ser difícil, né? Vender para Enterprise já é difícil também, né? Mas, cara, como é que foi pivotar para o produto, para as vendas Enterprise? Foi um ciclo de muito aprendizado, cara. A gente errou muito. Traduzindo em miúdos, assim, eu acho que a gente, talvez uma das grandes virtudes tenha sido a nossa capacidade de errar rápido, perceber e consertar rapidamente, né? Porque foi um ciclo de muito teste e muito aprendizado, né? E eu acho interessante até contar um pouquinho do contexto da época, né? Que quando a gente estava fazendo isso, foi quando os primeiros, né, quando o nosso produto estava maduro, estava pronto mesmo, né? E a gente começou a ir para o mercado de forma mais intensa, né, e estruturada. Foi quando os primeiros fundos ali dos fundos de venture capital que a gente conhece, né, Monax, a Stella, Redpoint, etc., estavam terminando ali de fechar o portfólio do primeiro fundo. E era aquela época muito de marketing digital, né? Marketing digital, inbound, né? Então tinha muita coisa de SaaS B2B, só que SMB, né, ali do middle. Então, esse era meio que o contexto da época lá. E o playbook tradicional era aquele negócio, beleza, vamos lá, qual é o secret sauce aqui? Constrói conteúdo, faz inbound, gera leads, e aí você monta a sua maquininha. Era muito alavancado em cima disso. E aí, nessa época, obviamente, a gente testou também. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente testou, na verdade, antes disso, né, a gente já tinha, por esse caráter meio de serviço e tal, a gente já tinha escritórios em São Paulo e no Rio, então eu já tinha time de vendas em São Paulo. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi escalar time de vendas mesmo, né, mas foi uma tarefa complexa, né, e não muito bem sucedida, porque eu comecei a escalar time de vendas, mas além da complexidade da solução que a gente tinha para vender para o mundo Enterprise, faltava uma geração de demanda. Então eu tive vários vendedores ali em São Paulo batendo lata, que a gente brinca, né, e tal, que nem ele conseguia gerar muita demanda por si só e a gente não conseguia alimentar um pipeline. Aí eu lembro que eu dei uma enxugada de novo, parei isso, voltei as atenções ali para geração de demanda. Cara, comecei por inbound, que era o playbook da época ali, né? E não funcionou, né? Assim, hoje em dia a gente faz marketing, a gente faz inbound, a gente tem geração de leads inbound, mas eu não vejo funcionar você começar gerando leads enterprise de forma sustentável, sólida, pelo marketing, né? Por inbound. A gente percebeu isso muito rapidamente, também demos um stop ali e focamos no outbound. E aí foi quando a coisa começou a funcionar. Então, assim, acho que a primeira engrenagem ali que a gente acertou mesmo da máquina foi montar ali uma maquininha de geração de demanda outbound, bem no estilo ali predictable revenue, né? E a gente foi bem feliz, né? Primeiro porque eu acho que também era o início disso aí, então era meio mato alto, né? Hoje em dia é mais complicado, esse outbound de volume já não funciona mais, mas na época funcionava porque não tinha tanta gente fazendo. Então foi a primeira maquininha que eu acho que a gente encaixou e conseguiu gerar muita demanda, né? E aí, obviamente, eu acho que um outro erro aqui que a gente cometeu, né, que acho que é importante ficar esperto, é você entender muito bem o timing de sair de uma engrenagem e começar a estruturar outra, né? Porque o que a gente fez foi descer para acertar o outbound. A gente começou a gerar, no primeiro momento era founder sales total, então eu vendia, o Léo, meu sócio, vendia, no máximo mais um cara que já estava com a gente há muito tempo vendia também, e a gente foi quase que sofreu pelo sucesso muito rápido dessa engrenagem. A gente começou a queimar lead pra caramba, a gente se viu com 450 reuniões na semana e a gente já não conseguia mais atender. Então acho que a gente perdeu um pouco esse time, né? E isso é uma coisa que você tem que ficar de olho de quando que você está começando a acertar para você já escalar ali o pessoal de Sales Execution. Mas aí depois que a gente montou isso, a gente conseguiu escalar o pessoal de Sales Execution e aí a coisa começou a caminhar de forma um pouco mais interessante. Duas coisas legais, cara, que você comentou, assim, que eu queria complementar. O efeito manada, assim, do inbound foi muito visível na época, assim, né? Eu estava na época como, assim, um prestador de serviço da área. Isso é uma era pré-Humper, foi antes de 2016 isso que você está contando, né, Dani? Foi.
É. Então, eu ainda provavelmente eu estava com a agência ainda, e eu vi o mercado, né? Todo mundo rumando para isso e testando, e para alguns deu muito certo, mas no teu caso de enterprise, claramente você tem outros canais primários, não que vocês vão menosprezar, né? O marketing digital, etc., mas vocês vão ter outros canais primários. E você comentou também do Founder Sales, que é um negócio interessante, porque a gente conversou com outros founders de outros estágios, e quanto mais repetitivo o modelo, mais cedo é feita a passagem de bastão do modelo de Founder Sales, mas você vê que no Enterprise isso perdura, porque é muito difícil você contratar uma pessoa, um jovem aprendiz ali, formar Inside Sales, e falar, vai lá e vende o contrato de $1 milhão para uma corporação gigante, né? Então, é mais difícil para o founder conseguir desgarrar ali, né, da função de vendas, de fechamento e tal. Respondendo primeiro a primeira parte do teu comentário, sim, com certeza, teve esse efeito manada, e assim, eu acho que funcionou bem para muita gente, né? Assim, quando você está mais SMB, né, que você tem um mercado endereçável muito grande, né, e que às vezes o nível de sofisticação, de profundidade não é tão alto, essa geração, né, de inbound e tal, ela funciona muito bem, né? Só que para o enterprise é um outro game, né? Assim, você tem lá 3.000 empresas no máximo, sabe? Então você vai rodar esses caras muito rapidamente, seu mercado ele é mais finito, seu mercado ele exige uma profundidade muito maior. Então até você conseguir construir isso, né? Essa propriedade de marca, esse awareness, né? E essa profundidade técnica num mercado muito pequeno, cara, assim, pelo menos no playbook aqui que a gente aprendeu, e que se eu tivesse que desenhar hoje em dia, para uma venda enterprise, com certeza eu não começaria por inbound, sabe? Eu começaria por outbound, que ali é uma coisa muito mais account-based, que você vai selecionar um conjunto de contas que você sabe que você tem mais um direito de vencer maior ali, seja por causa de fit da tua solução ou por causa do teu mercado competitivo ali, e aí você começa a atacar esses caras, e normalmente esses são os caras que vão gerando seus primeiros layers de crescimento ali, né? Então, assim, eu acho que com relação a esse teu comentário do inbound, é uma coisa muito particular de quem está fazendo ali uma venda mais enterprise, né? Com relação ao seu segundo comentário, né, do Founder Sales, eu concordo também plenamente, mas eu acho que no nosso caso ainda teve uma variável, né, uma complexidade adicional, eu diria. Porque a gente estava nesse momento de migração, né, de pivotagem ali da solução. Então, ainda era muito importante que os founders estivessem ali, sabe, no front, porque tinha muito aprendizado, né? Tinha muito aprendizado ali que você normalmente tem num período de Product Market Fit, ainda tinha muito desse aprendizado acontecendo ao mesmo tempo que a escala estava vindo, né? Então, essas nossas fases ali, elas meio que se sobrepuseram naquela época. Então, independente se a gente conseguisse escalar a máquina ou não, era quase que imperativo que os sócios estivessem ali na linha de frente ainda, entendendo, sabe, qual a objeção que estava surgindo, o que encaixava melhor, o que não encaixava, porque tinha muita retroalimentação para roadmap, para produto, né? Então, acho que no nosso caso, tinha essa característica adicional do que você falou, mas com certeza, assim, enterprise, cara, até hoje, assim, eu às vezes entro na mesa, eu entro para falar com o C-Level, eu entro para fazer conexões, tem vendas maiores que eles me puxam, me colocam na mesa. Então, assim, quando você está falando de enterprise, você tem todas essas questões. São vendas de ciclos muito mais longos, tickets muito maiores, você tem que escalar muito mais dentro da organização. Uma outra questão também que é muito importante e difícil, né, principalmente quem está nesse modelo de negócio SaaS como a gente, de aprender a lidar. O mundo enterprise tem serviço, não adianta, você vai ter que ser inteligente e entender a forma que você vai lidar com o componente de serviço e o nível de serviço que você tem, mas quanto mais você vai fechando projetos maiores, né, com pontos de preço maior, o cliente enterprise ele vai demandar serviço, ele tem orçamento para isso, ele quer fazer isso, senão ele não fecha contigo, né? Então você vai ter que dar um jeito de você absorver isso, ou de você construir um ecossistema que parceiros vão fazer isso, ou de você botar dentro de produto, whatever, né? Cada um vai encontrar ali o equilíbrio ideal para o teu negócio. No nosso caso, né, teve esse componente adicional
que a gente tinha um overlap de fases ali, pela natureza da nossa transição de serviço para produto, mas, cara, para todo mundo que é SaaS, B2B Enterprise, cara, você vai ter que aprender a lidar com esse componente de serviço, né? E você vai ter que aprender a lidar com essa questão de ciclos longos e pontos de preço mais alto, e é muito importante que o founder esteja próximo, entendeu? Até hoje, dependendo do tamanho do deal e dependendo da complexidade, às vezes eu ainda sento na mesa, discuto, e muita coisa também volta de feedback lá para a retroalimentação do roadmap da nossa plataforma. Daniel, fiquei com uma curiosidade aqui, um pouco, você falou para a gente que você fez primeiro uma rodada seed, né, para viabilizar a questão do produto, né, só que você já tinha uma empresa ali já lucrativa, você já tinha uma empresa de serviços já de sucesso, né, ali, né? Qual foi o motivador de trazer o fundo? Porque é interessante, né? Se você for pensar, você tinha recursos, você estava já lucrativo, né? Mas aí você talvez trouxe um parceiro, a impressão que eu tive um pouco você falando é, cara, um cara para me ajudar na construção desse produto, me trazer um know-how, um cara para me trazer, de repente, compartilhar um risco comigo disso. O que foi esse motivador, né, para você abrir a sua empresa, sendo que já tinha lucro, e para você fazer esse pivô, né? Por que trazer alguém de fora? Legal. Eu acho que desde o começo a gente já tinha muita clareza que essa jornada ela é uma jornada muito consumidora de caixa, né? Assim, embora a gente pudesse, nesse início, já começar fazendo, e a gente fez, tá? Foi um híbrido, né? A gente usou o seed, mas queimou muita caixa própria também, tinha uma série de projetos ali, geradores de caixa, que a gente usava para financiar a construção do produto, né? Então, mas embora a gente pudesse fazer isso nesse começo, somente com caixa próprio, a gente já sabia que essa jornada ela seria uma jornada muito consumidora de caixa. Então, seja naquele momento ou um pouquinho, uns 2, 3 passos ali na frente, a gente ia ter que entrar nessa rota de captação e crescimento via fundo de venture capital. E, na verdade, naquele momento, a gente estava numa posição muito, muito confortável para fazer essa captação, né? Era um momento ali que o Brasil estava bombando, né? Então, tinha sido um pouco depois lá do Cristo decolando, né? Então, esse fundo era um fundo europeu, então a Europa estava mais em crise, e o Brasil, a América Latina, estava super evidência, então o pessoal estava querendo investir aqui, a gente estava numa posição de caixa super confortável, a gente não precisava de dinheiro, a gente era gerador de caixa. Então, assim, eu acho que os 2 principais motivos foram, a gente sabia que a gente ia ter que entrar nessa ciranda, digamos assim, em algum momento, e 2, a gente estava num momento muito propício para negociar, entendeu? Então, se a gente vai ter que fazer isso, por que não fazer agora, onde a gente está com muita tranquilidade, tem muita alavanca de negociação, e vai com certeza conseguir deals melhores, do que a gente deixar para fazer isso um pouco mais na frente, quando a gente já vai estar um pouco mais apertado, né, comprimido ali em termos de caixa, dado o plano de investimento que a gente sabe que a gente tem. Então, acho que esses foram os 2 principais fatores ali que a gente ponderou na época. Legal. E essa mudança, minha última pergunta, depois de passar um pouco para o Rick aí, essa mudança toda do perfil que você teve de pessoas, né? Porque, cara, o cara que entrega serviço é diferente do cara que faz produto, né? Ter que construir uma lógica de produto, né? E olhar mais para o mercado, o marketing em si disso, né? Trabalhar muito mais a oferta que você ia trabalhar, né? Como capturar isso. Recurso de vendas, né? Ou seja, vender produto, você tem uma pré-venda, ou pensar em canais alternativos, não sei se vocês têm alguma coisa de repente, um parceiro, um integrador, qualquer coisa assim, ou seja, remodelar o avião em voo, né? Ou seja, e trocar as pessoas ali dentro, o avião voando, né? Como é que foi essa jornada, além de ter sido, né, imagino que não deve ter sido fácil, né, você até pegar gente que construiu você desde o início e chegar à conclusão que, de repente, essa pessoa não é mais adequada para a próxima jornada. Como é que foram essas dores? Como é que vocês lidaram com isso, em comunicação com as pessoas, deixar isso claro? Esse é um desafio bem, bem complexo mesmo. Eu acho que, na verdade, ele nasce até um pouco mais para baixo, né? Num lugar um pouco mais profundo do que toda essa transição de estrutura, pessoas, né? E estruturas organizacionais. Ele nasce até na cabeça dos founders da alta gestão,
de como é que ela vai lidar com as demandas da sua base de clientes, né? E com a cultura e o costume do seu cliente de pedir o que ele precisa e você atender. Então, ele já começa ali, porque você está acostumado a atender aquele teu cliente e apoiar aquele teu cliente no crescimento do que ele precisa, né? Então, eu diria que ali já começa uma dificuldade muito grande de você mesmo ir gradualmente mudando o mindset e toda hora tá tendo que parar, levantar a cabeça e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu estou tomando a decisão certa, dado o meu planejamento de longo prazo. Então, assim, acho que esse exercício de fazer isso constantemente dos founders da alta gestão é onde começa tudo, né? E é difícil, né? Muitas vezes a gente se pegava agindo do modo que a gente estava acostumado a agir, né? Então, acho que ali começa a primeira transformação. Acho que se não começar aqui, ferrou, assim, é muito difícil de funcionar começando para baixo. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado que eu acho que a gente teve aí nessa jornada. Depois disso, assim, o que a gente fez? A gente foi muito transparente, né? A gente foi muito transparente com a empresa toda para onde a gente queria ir, né? A gente, obviamente, deixou claro que, cara, não queremos matar. Na verdade, a gente quer fazer... é até interessante, né, esse caminho que a gente fez tem algumas consequências agora na atualidade, mas a gente quer fazer esse movimento, né, e a gente quer fazer esse movimento, obviamente, tentando perder o menor nível de receita de tamanho possível, o menor base de cliente possível. Porque, embora a gente esteja migrando para um modelo de negócio de produto, a gente está trabalhando com o mesmo ICP, atendendo na mesma dor, né? Então, não é que eu estou indo para um outro mercado, para um outro tipo de cliente, para um outro ICP. Então, eu quero fazer isso, mas tentando migrar o máximo possível, né, na medida do possível, não dá para fazer 100%, a minha base de clientes e a minha receita para esse novo modelo de produto em cima de um produto único, né, código único, etc. E tal. Então, obviamente, a gente comunicou isso muito claramente e engajou o time todo nessa transformação. Mas logo ficou claro que tinham áreas ali que tinham que mudar completamente, né? E a gente deixou isso claro. E a gente tentou, no primeiro momento, sempre ir aproveitando as pessoas. Então, por exemplo, da nossa área de consultoria, a gente mora de consultoria em negócios, que tinha uma série de pessoas ali egressas de Accenture, McKinsey, Bull, sabe, essa galera de consultoria estratégica. A gente foi trazendo parte desse pessoal para a área de Customer Success, né? Então, foi interessante que a gente já nasceu com uma área de CS com eu diria, com uma profundidade de negócios um pouco diferenciada que aquele cliente meu ali, Enterprise, precisava. Então, a gente conseguiu migrar e aproveitar muita gente dentro dessa área de CS. Obviamente, tem gente que não encaixa. Fala, não é isso que eu quero. Eu não quero ser customer success, eu quero ser consultor. Aí, tudo bem, esse cara vai naturalmente acabar saindo, né? Dentro de produto engenharia, né, o corte ele foi um pouco mais abrupto, né? E ali tem muita fricção, né? Porque você tem um time lá que está atendendo o cliente, né? Um time de tecnologia de projeto, digamos assim, e a gente criou lá, né? Um time de produto, um time de engenharia e tal, para ir construindo a solução. Aqui é difícil, aqui você tem muita fricção, né? Porque você tem um cara que está lá no dia a dia, muito mais client face, e um cara de TI de projeto, ele né, é um dia a dia com mais fricção, quando do outro lado você tem os caras ali na filosofia de squads, né, e ideação, triplo diamante, né, com uma pressão muito menor em termos de mercado, de cliente, de entrega, para inovar e construir um produto, né? Conseguir começar a mudar esses times, mudar a cultura, mudar o perfil, e principalmente coexistir, né, com essas duas culturas dentro da empresa, dá bastante problema. É difícil. Legal. Dani, trazendo mais para o lado do eixo, assim, né, mais para os 50 milhões agora, assim, né, eu imagino que muita coisa mudou de uma ponta para outra, né, vocês passaram por um Series B, se eu não me engano, no ano passado, né, uma rodada maior, que tem um Proceeds já diferente. Eu queria explorar um pouquinho o que muda do ponto de vista de gestão da empresa, né, muito se fala... de profissionalização da gestão, embora eu tenha um negócio com esse termo, porque faz parecer que a gestão não era profissional até ali, mas tem um pouco dessa característica de você conseguir posicionar, trazer eventualmente executivos e executivas de mercado, posicionar as pessoas certas nos lugares certos e tal. O que você vê assim, que mudou nesse período?
Cara, mudou muita coisa. E vem mudando, né? Eu acho que vem mudando muita coisa. Bom, vamos lá. Assim, eu acho que a primeira coisa importante que eu diria é não só a liderança, né, os founders, a liderança, mas a empresa como um todo, ela realizar de que as estruturas, as máquinas, os processos e, obviamente, as pessoas, elas são apropriadas para cada momento. Né? Então, assim, é necessário que elas mudem, que elas evoluam. Né? Então, acho que esse é o primeiro entendimento. Assim, quando a máquina que você monta lá, quando você está nos seus 10, 15 milhões, ela vai ser diferente da máquina de vendas quando você estiver nos seus 40, nos seus 50, que vai ser diferente quando você estiver nos seus 100. Então, assim, não adianta achar que você achei, na verdade você achou, achei, funcionei a máquina, tô tracionando. Mas você vai ver que se você estiver tendo sucesso mesmo e crescendo rapidamente, daqui a 1, 2 anos você já vai ver que, essa máquina foi muito boa, obrigado até aqui, mas eu preciso evoluir, eu preciso mudá-la. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande entendimento que a organização como um todo tem que ter. Né? Eu bato isso aqui no time o tempo inteiro, que eu acho que a única coisa certa aqui dentro é a mudança. Então, assim, provavelmente, trimestre a trimestre, a nossa máquina já está um pouquinho diferente. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro grande aprendizado. Depois disso, assim, é uma coisa difícil, mas eu acho que é muito benéfico para todo mundo, não só para a empresa, mas também para as pessoas que já estão há mais tempo, quando você começa a conseguir mesclar, né, pessoas de fora, que obviamente vêm com uma bagagem maior, com as pessoas que aqui estão. Né? Então, assim, eu não vejo funcionar uma troca, né, como você está dizendo, né, a profissional de gestão é uma troca de gestão. Eu acho que isso não funciona. Assim, eu acho que as pessoas que estão há mais tempo, elas têm uma alavanca, uma agregação de valor brutal. Né? Elas conhecem muito do negócio, elas conhecem não só do negócio, mas do funcionamento da empresa. Elas sabem o que dá certo, o que não dá certo. Então, assim, isso é fundamental para a empresa continuar funcionando e crescendo rápido. Mas você tem que mesclar isso. Você, de alguma forma, tem que aprender a mesclar isso com experiências de fora, que com crescimento não tem jeito. Você vai ter que trazer pessoas que sabem fazer coisas que a gente não sabe. Seja a gente, founders, alta gestão e a própria empresa. Porque esse cara já... A gente fala muito o termo quando a gente está precisando de alguém, been there, done that. Né? Assim, cara, eu preciso trazer alguém que já esteve, né, nessa cadeira aqui, no tamanho e no crescimento que eu vou ter nos próximos 2 anos. Porque são desafios diferentes. Né? Você trabalhar gerenciando 15 pessoas, 20 pessoas é uma coisa, você trabalhar gerenciando 70, 80 é outra. Entendeu? Então você tem uma série de outros problemas, uma série de outros desafios que uma empresa em crescimento exponencial, cara, por mais espetacular que seja profissional, cara, você não consegue se desenvolver, sabe, em desenvolver a experiência que o cara tem de 3 anos em 3 meses, que às vezes é o tamanho do salto que a empresa dá, na velocidade do salto que a empresa dá. Então você tem que saber mesclar essas coisas, né? Como que você, de alguma forma... O crescimento ele te proporciona isso, né? O crescimento ele abre muito espaço. Né? Ele abre muito espaço e ele faz com que as cadeiras fiquem muito grandes rapidamente. Então, o fato de você estar trazendo pessoas de fora, do lado, em cima, embaixo, não necessariamente você está achatando aquela pessoa que já está ali dentro, entendeu? Pelo contrário, muitas vezes você traz pessoas que ajudam a desenvolver aquela pessoa que está lá muito melhor do que você poderia como founder, porque você, né, como founder, você é mais um generalista, você faz de tudo um pouco. Aquele cara ali já fez aquele crescimento especializado, seja na aquisição, no marketing, venda, no pós-venda. Então, ele sabe daquilo muito mais do que você, ele já sabe os caminhos lá, ele não vai precisar aprender os atalhos que você eventualmente vai precisar aprender. E ele vai poder ensinar, né? Ele vai poder ensinar e orientar, e o cara que é bom, ele vai conseguir tirar muito mais proveito disso do que se ficar só ele ali tentando escalar junto com a cadeira ao lado do founder. Animal, cara, esse último ponto eu vi na pele, assim, né? A diferença é que trazer uma gestão experiente de mercado é capaz de acender uma luz de um time inteiro, né? Porque acerta processo, desenvolve mais as pessoas, né? Pelo contrário, né? Ao invés de as pessoas se sentirem achatadas, elas acabam criando novas avenidas para aprender, para crescer, se desenvolver. E
Acho que junto nessa fase também, né? A gente falou bastante do crescimento e uma componente de crescimento que muitas vezes é adicionada nessa fase é o crescimento inorgânico, né? E eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência de M&A do lado de vocês, fazerem alguma aquisição para complementar um pouco da solução de vocês, né? E da escolha de, no lugar de desenvolver aquilo dentro de casa, adquirir um produto e, digamos assim, comprar tempo. E se sim, como que foi essa experiência? Legal. Isso é uma coisa relativamente nova para a gente, né? Na verdade, toda a nossa tese de crescimento, ela sempre foi orgânica, né? E continua sendo, na verdade, a tese majoritária de crescimento, ela é orgânica, mas no ano passado, né, pelo Series B lá, a gente acabou levantando uma rodada significativa, né, maior do que a gente estava até buscando, né, a gente acabou atraindo os dois fundos ao mesmo tempo, né, tanto o SoftBank quanto a Riverwood, e eles co-lideraram a rodada. Isso fez, obviamente, com que a gente tivesse uma capacidade de caixa, né, um pouco mais interessante, e isso abriu um pouco a nossa cabeça para também esse outro componente inorgânico do crescimento, né? Então, assim, nunca foi uma tese nossa, sempre foi crescimento orgânico. Depois da rodada, a gente começou a ser provocado e olhar para isso. A gente fez, sim, esse ano, né, uma primeira aquisição lá no começo, acho que foi janeiro, fevereiro desse ano. E embora a tese ela ainda é muito orgânica, né, assim, todo o nosso planejamento ele ainda é majoritariamente apoiado no crescimento orgânico. Depois disso, e essa primeira aquisição esse ano funcionou bem, né, a gente já conseguiu triplicar o tamanho da empresa que a gente adquiriu, né, do começo do ano para cá, então, assim, tem funcionado muito bem. Então, hoje em dia, isso é, sim, uma avenida, e a gente tem aqui uma função, um núcleo de pessoas que estão olhando para isso, né? Então, isso virou ali uma avenida de crescimento nova para a gente do ano passado para esse, que não estava muito no nosso radar, né? Então, a gente tá fazendo, sim, está ativo também nessa estratégia de crescimento. Legal. Daniel, a gente tem uma prática por conta do Startups and Downs, né, que é o nosso podcast, e sempre fazer um wrap-up e tentar perguntar, assim, para você tentar resumir, o que você acha que foram os seus ups, né? Ou seja, cara, o que nessa jornada que você explicou para a gente, você acha, cara, eu acho que a gente foi muito competente, executamos bem, eu acho que, cara, quem tiver oportunidade, estiver passando por esse momento, se for por esse caminho, acho que tem grande chance de ter sucesso. E, ao mesmo tempo, os downs, né? Ou seja, cara, algumas coisas que vocês fizeram, vocês falaram, cara, eu patinei, ou bati com a cara no muro, cara, eu faria diferente isso daqui. O que você teria aí de 1, 2, 3 exemplos de ups and downs para compartilhar com a gente? Legal. Vamos começar pelos downs primeiro, para a gente terminar numa vibe positiva. Boa. Gostei. Cara, eu acho assim... Bom, vamos lá. Lá de trás, eu diria que eu acho que um dos grandes aprendizados, e hoje em dia eu faria diferente, eu acho que se eu fosse pivotar de uma empresa de serviço para produto, eu dificilmente faria dentro da própria empresa, né? Eu acho que isso agregou um nível de complexidade muito maior do que a gente poderia ter, né? Então, assim, eu me provocaria muito, né? Eu nunca fiz o outro caminho, né? Mas eu me provocaria muito se não faria mais sentido montar mesmo uma empresa diferente, ou mesmo que ela não tivesse um CNPJ diferente, mas que ela fosse um time diferente, num escritório diferente, com liderança diferente, sabe? Que a gente conseguisse, de fato, de alguma forma, separar e não fazer a pivotada, né? Eu acho que isso fez com que o caminho fosse muito mais árduo e muito mais complexo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que talvez eu testasse e tentasse diferente é isso. Se eu tivesse que pivotar o meu modelo de negócio de alguma forma, principalmente de uma coisa tão radical, né, de uma empresa de serviço para uma empresa de produto, eu começaria fazendo um cara externo aqui. De certa forma, eu vivi isso, né? Eu tinha uma agência há 5 anos
e tinha um pouco dessa escolha no nosso caso, né? A gente já estava olhando para desenvolver SaaS na agência há um tempo. Quando a gente encontrou o Hamper, foi a segunda, terceira iniciativa de produto. Quando a gente encontrou, no nosso caso, a gente falou... Aqui eu estou falando de um business muito menor do que eu imagino que era a Cortex na época. Para a gente era mais fácil de abrir mão daquilo, e no meu caso eu não mantive os dois carros na pista, né? O plano era phase out mesmo de serviço até encerrar para acabar mesmo com o CNPJ, que foi o que aconteceu, enquanto a outra empresa estava rampeando. No fundo, não teve um phase in, phase out, foi barriga no chão para depois reerguer, doeu pra caramba, mas eu considero que foi um movimento acertado. No nosso caso, a gente ia sofrer muito, ia ter que marretar muito o modelo de negócio da agência. A gente já tinha um desapego com o nome, com uma porção de coisas, e na nossa circunstância fez mais sentido ter mudado. Então, só para não deixar de fazer o comentário, que daí a gente traz um pouco... São contextos bem diferentes, mas tem os dois paralelos. Legal. E eu acho que até os outros downs aqui que me vem na cabeça, eles são muito derivados disso, né? Assim, as coisas são meio que encadeadas, porque eu acho que não só a dificuldade, né, de time, cultura, cabeça, processos diferentes e tal, que isso já traz, o fato da gente ter feito ali dentro, né, acabou com o que eu contei para vocês. Tá bom, vamos fazer essa pivotada, mas qual que é a estratégia? Cara, vamos fazer isso construindo uma plataforma onde eu consiga migrar o máximo possível da minha base de clientes e que eu perca o menor possível de receita e tamanho. Obviamente, quando você faz isso, eu já fui levado quase que automaticamente para começar com o que a gente chama de um play de plataforma. Eu já comecei precisando ter um software que ele fosse abrangente, né, que tivesse uma superfície grande o suficiente, que ele fosse flexível o suficiente para eu conseguir atender uma série de questões específicas de vários clientes. Que isso, na verdade, é o anti-playbook, né, de startup, se você for lá no Vale, né? Começa pequenininho, escolhe uma dor muito pequenininha, acerta ela, depois você vai expandindo. Né? Então, assim, acabou que a gente fez o anti-playbook por a gente ter surgido ali, ter querido pivotar a empresa ali sem perder tamanho, né? Então, isso consumiu mais caixa, demorou mais tempo, foi muito mais doído. Então, talvez isso com certeza faria diferente. Isso também levou a um outro down, né? Além desse, né? Então, acho que tem de ter feito lá dentro, por causa disso, ter um outro down que a gente acabou fazendo um produto com uma superfície muito grande. A gente nasceu como um play de plataforma e não como um play de caso de uso específico, né? Isso também foi um outro down, que hoje em dia ele é um up. Eu vou explicar depois por quê, mas naquele momento lá foi difícil da gente lidar com isso. E, consequentemente, isso acabou levando a gente para uma empresa SaaS, B2B Enterprise, que tinha uma série de clientes muito grandes e interessantes no portfólio, mas cada um com casos de uso, né, com dores muito diferentes. E aí, assim, essa variedade de casos de uso e até mesmo de personas, ela agregou também uma outra dificuldade muito grande em escalar a máquina, né? Se já porque assim, acabava que os founders eram capazes de conseguir falar bem e vender tudo, mas você trazer um vendedor, você trazer um BDR e conseguir treinar esse cara em uma solução para uma coisa específica, para um cara, já é difícil. Imagina você fazer isso com, sei lá, 20 casos de uso diferentes. Então é quase como se você tivesse que treinar o cara em 10 startups diferentes de como é que ele gera demanda, como é que ele tem que fazer venda. Então, isso agregava com uma complexidade de posicionamento, de message de marketing, de escalar time de BDR, escalar time de vendedor, de treinar esses caras. Então, isso também, eu acho que é a questão do foco. Né? Assim, se eu pudesse dizer aqui uma outra coisa que eu faria diferente, eu já teria focado, sabe, cortado e definido ali poucos casos de uso, se não um só de preferência, muito antes da nossa jornada do que a gente fez. Né? A gente demorou muito para ir cada vez mais afunilando, talvez um pouco por esse nosso DNA de ter começado como uma empresa de serviço. Né? Então, eu acho que essa questão do foco é uma outra coisa que eu também faria diferente. Assim. Tá começando, principalmente Enterprise, porque Enterprise é muito difícil, o cara te puxa para fazer outras coisas. O cara tem muito orçamento, ele tem muito dinheiro, ele fala, não, tudo bem, cara, eu te dou aqui, vamos para cá que eu te dou mais 3 milhões de contrato no ano.
caraca, mas será que não é meu roadmap, não tem que ir para lá mesmo? Então, assim, para quem está nesse mundo enterprise, eu acho que essa questão do foco é uma outra coisa que tem que ser muito bem exercitada, e a gente aprendeu isso a duras penas. Eu teria sido um pouco mais duro, né, em controlar isso um pouco antes na nossa história, né? Então, acho que esses 3 seriam as coisas que eu faria diferente. Em termos de ups, cara, eu acho que a gente também, graças a Deus, nós tivemos muitos, né? Senão a gente não estaria aqui. Derivando desse que eu te falei, né, por mais de que essa questão da gente ter começado como um play de plataforma, ele agregou uma série de complexidades e foi difícil para a gente, do outro lado, ele também ele faz com que a gente tenha uma dinâmica, né? Ele abre um mercado endereçável muito maior, né? Porque eu tenho a capacidade de, dentro da nossa plataforma, sem precisar mudar código, escrever uma linha de código, só parametrizando ou arrastando, né, caixinhas drag and drop ali, eu tenho a capacidade de atender a demandas ou variações de demanda que muitas vezes um cara que está focado ali numa point solution não tem, né? Então isso, por mais que tenha custado um preço alto para a gente, ele ajuda muito hoje em dia, não só em mercado endereçável, né, que facilita o nosso crescimento, como ele ajuda também em diferenciação. Então, muitas vezes, quando eu estou competindo ali com um cara que tem um caso de uso similar ao nosso, mas ele é um cara que a gente chama de point solution, né, aquela solução que o cara não consegue parametrizar nada, eu consigo, para o mundo enterprise, que gosta de serviço, então isso foi uma das maneiras que a gente aprendeu a digerir serviço do mundo enterprise, eu consigo fazer com que o próprio cara configure lá e crie as adaptações que ele precisa, sem eu ter que me envolver, né? Então, isso hoje em dia, né, eu acho que é um acerto, é um diferencial muito grande quando você está trabalhando ali no mundo enterprise. Cara, eu acho que em termos de acerto também, só para fechar aqui, eu acho que a gente conseguiu acertar muito bem no nosso modelo de go-to-marketing e de escalar a máquina de vendas, né? Por essa característica de plataforma, né, a gente acabou desenvolvendo um modelo de go-to-market que a gente chama baseado em killer apps, né? Então, para resolver essa questão, né, da dificuldade de escalar a máquina de vendas, o que a gente fez? A gente quase que, se você pegar aqueles layers de receitas lá que o Iaco fala, né, que uma empresa SaaS ela vai crescendo em layers de receitas diferentes, o clássico dele lá, né, hora você cresce num produto no outro mercado, num outro produto, né? A gente acabou conseguindo fazer isso dentro do mesmo produto, né? Então, a gente desenvolveu uma estratégia de go-to-marketing que ela é baseada em eu fechar um caso de uso específico e aí eu drivo toda a minha máquina de vendas para rolloutar e colocar aquele produto no mercado. E aí eu vou, caso de uso a caso de uso, escalando isso à medida que eu começo a entender que eu já tenho algum nível de saturação. Então, essa estratégia de go-to-market ela foi muito boa para ajudar a gente a lendar, né, a trazer novos clientes. E depois eu com um time de pós-venda e de vendas, obviamente, focado nisso, eu uso a flexibilidade da minha plataforma para expandir ali dentro, né? Então, acabou que foi um down lá que deu muito trabalho para a gente aprender a lidar e a digerir. Hoje em dia, ele se tornou um grande up, né? Que ele permite esse minha estratégia de go-to-marketing baseada em caso de uso e nessa dinâmica de land and expand, né? Então, eu trago um cliente muito focadinho e depois eu consigo usar essa minha flexibilidade para ter muita pista de expansão ali dentro de clientes enterprise que demandam muito isso. Animal, Dani. Cara, que aula de pivô de empresa de serviço para empresa SaaS e de venda enterprise. Cara, eu acompanho bastante da história de vocês, não é de agora, e sempre foi uma referência aí de venda enterprise, cara. Parabéns aí pelo que vocês estão fazendo e super obrigado aí por ter topado participar com a gente. Adorei o episódio. Obrigado a vocês pelo convite aí. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Valeu. Muito bom, obrigado.